Oi, meu nome é Pastor Lamartine e eu tenho o grande privilégio, o prazer de estar trazendo para vocês aqui um depoimento fantástico de um homem que eu conheço, a quem eu amo e sei que é um homem de Deus. É o pastor João Carlos Marques. Este homem teve experiências inefáveis. Morreu, ressuscitou e muitas outras experiências. Compilamos para que você pudesse ser abençoado, pudesse divulgar, levar adiante, porque certamente entre todas as coisas que Jesus falou, ele disse que ele estaria para voltar brevemente. Seja uma bênção na tua vida, que mexa com teu coração, que te leve a uma vida transformada e que possa também ser instrumento de evangelização para muitas pessoas. Aproveite em nome de Jesus. Eu hoje tenho o privilégio aqui de receber um pastor muito querido, o pastor João Carlos Marques, que é um homem que, além de pastor, é professor de história, geografia, advogado. É um homem muito culto, mas que teve uma experiência tremenda com Jesus. Uma experiência de morrer e ressuscitar. O prazer é todo meu estar aqui e que Deus ricamente te abençoe, que as janelas dos céus estejam abertas sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém. Que vai começar a experiência verdadeira na outra dimensão, que é a dimensão do Espírito. Porque você, meu querido, você pensa que existe só esse mundo que você toca, que você vê? Não. Aquilo que você não vê é muito mais real do que você vê, porque é eterno. Quando uma pessoa fica em estado de coma e você vai ao hospital visitar, só vá se você tiver absoluta certeza que vai chegar e vai levar uma palavra de estímulo. Digamos, a igreja está intercedendo por você, a igreja está orando, nós estamos com esperança de grande vitória. Não vá começar a chorar no ouvido da pessoa em estado de coma, que você deixa a pessoa em desespero. Eu estive em estado de coma momentâneo, né? E depois eu senti que de dentro de mim, é o que você está vendo e ouvindo, de dentro de mim saía e sai para cima. Dentro do meu corpo e dentro do seu corpo existe uma pessoa distinta. É o que você ouviu. Nós temos um corpo matéria, palpável. Nós temos a alma e nós temos o espírito, sopro divino. Pois bem, por causa do espírito que Jesus veio a este mundo vil dar a sua vida em resgate da nossa parte espiritual. Amém. Muitas vezes eu preguei e eu estou observando que nós estamos falando muito alguém que morreu e ressuscitou. Eu, com devido respeito ao nobre colega e a todos os colegas que estão me ouvindo, e mesmo a Bíblia fala em morte, não tenho a menor dúvida, mas depois da minha experiência eu cheguei à seguinte conclusão: se você não crer, problema seu. Mais cedo ou mais tarde você não veio para a semente. Quando você passar, você vai ver realmente que eu tinha absoluta certeza no que vou dizer. Crente, ou melhor, autêntico cristão, de acordo com a Bíblia, não morre, não. É o que você ouviu. É transferido e promovido em glória. Amém. Quer crer? Creia. Se não quer, o que eu vou fazer? É a experiência que eu tive. Eu senti que saí de dentro de mim, saiu algo daqui de dentro. Digamos assim, como uma espada, tira a espada, fica a bainha. Saiu para cima, só que o que nós temos dentro de nós
é um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade. Para você ter uma leve ideia, você lembra-se que agora, quando completou, parece que 25 anos, que os Estados Unidos mandaram os astronautas na Lua, quando os astronautas caminhavam na Lua assim, se dava um passo mais forte, eles flutuavam. Lembra-se? Pois bem, quando você se libertar desse corpo, eu costumo dizer dessa carcaça, você vai flutuar. Eu flutuei. No quarto estavam os 2 médicos, estavam aquelas 4 pessoas. O senhor via tudo. É interessante, colega, que não tem mais parede. Via através das paredes. Tudo. Eu via o grupo das 30 senhoras orando. É difícil poder explicar. Não há um vocábulo que possa expressar com exatidão. Somente quando você passar, e espero que quando você passar, esteja do lado certo. Mais adiante você vai entender o que é o lado certo e o lado errado. Deu para entender? Depois você vai entender. Preste bem atenção. Quando o corpo ficou sem vida, a parte espiritual saiu, flutuei assim no quarto. Note bem, consciência nítida. Ouviu bem? O corpo espiritual tem consciência nítida. O que é que eu quero dizer? Eu sabia que tinha sido um pregador da palavra. Segundo, nada me acusava, não fiquei com medo, senti assim uma expansão de glória. Não sei o que você vai pensar. Eu via as pessoas, porém eles não podiam me ver na dimensão espiritual. Era tão nítido que a minha impressão é que eu podia dizer: deixa esse corpo aí, eu estou livre, não tenho mais dor, como eu estou flutuando. Aleluia! Que experiência maravilhosa, que paz. Sabe o que é paz? Não sabe, não. Só quando você passar, aliás, se passar, tendo a cobertura do sangue de Jesus. Amém. Não vai esquecer isso. O sangue de Jesus. Pois bem, é nesse exato momento que eu vejo ali os médicos, as pessoas em volta, e eu tive a impressão que eu podia dizer: olha, não mexe mais aí, está tudo bem. Mas é nesse momento que eu disse: peraí, eu estou num corpo, noutra dimensão. Eu costumo fazer com a boca um ruído que, principalmente as crianças, gostam. Começam até a rir quando eu estou fazendo as conferências. Nesse exato momento, quando eu estava olhando ali as pessoas, eu fui sugado para dentro de uma área muito escura. É escuro mesmo. Hoje eu sei que é um túnel. Na época eu não sabia. Eu entrei nessa área escura numa velocidade tremenda. Eu disse e quero repetir: durante todo o tempo, consciência espiritual nítida. Eu sabia que chamava João Carlos, que era pregador do Evangelho, nada me acusava, eu me lembrava da minha família, dos meus amigos, era como se continuasse a vida. Aliás, estava continuando mesmo. Só que eu não podia entender uma coisa. Eu sempre pregara: o crente quando morre. Bom, primeira coisa, eu não estou me sentindo morto. Segundo, o crente quando morre entra num mundo de luz. Eu estava em trevas,
Em nenhum momento eu tive receio, tive medo. Hoje eu sei que os anjos do Senhor me acompanhavam. O Senhor é que não permitiu que eu visse, para que eu pudesse sentir exatamente tudo que Ele queria que eu sentisse. As reações já estavam nos seus planos, o meu retorno, isso não tem a menor dúvida. Em dado momento, eu estou viajando. Note bem, eu não sabia se viajava assim, ou deitado, porque não tinha um ponto de referência. Só sabia que estava viajando, uma velocidade muito grande. E eu disse, Jesus, esse nome é glorioso, é? Amém. Repita aí, Jesus. Esse Jesus é tremendo. Eu disse, Jesus, eu sempre preguei que crente quando morre entra no mundo de luz. E o que eu estou fazendo aqui nessas trevas? Quando eu disse isso, a velocidade parece que triplicou. Por 3 vezes eu disse, Jesus. Na terceira vez, a aceleração era muito grande. É aí que eu vejo, ao longe. Note bem. Eu vejo ao longe. Você tem o dedo indicador? Tem o polegar? Então, junte os dois. Você vai ter com exatidão o tamanho da rodinha que a distância eu via. Era como se fosse um gigantesco pano de veludo negro e que um pintor tivesse molhado um pincel numa tinta branca opaca, isto é, que não tinha brilho, e tivesse feito aquela pequena rodinha. Eu agora tinha um ponto de referência. Eu estava viajando em direção àquele ponto branco, aquela rodinha branca, que quanto mais perto ela ia ficando maior, maior, até que ficou um enorme círculo branco. Note bem, não refletia luz, era um ponto branco daquela escuridão. A impressão que eu tinha, quando chegasse perto, eu ia me chocar. Mas no terreno de cá seria assim, terreno humano, carnal, terreno. Do lado de lá não, é outra dimensão. Quando cheguei perto, parou dá para entender? Bruscamente suave. Eu não tenho como dizer. Parou assim uma coisa. E pela primeira vez, eu ouvi vozes. É o que você está ouvindo. Era como uma multidão, você pense assim, não é exagero, hein? 30 milhões de pessoas, não estou dizendo que era 30 milhões, só tem uma ideia, cantando, afinadíssimo, um coral em voz, é isso que eu estou ouvindo, coisa linda. Muito instrumento. Olha, o que Apocalipse fala, não é 1%, você tem uma Bíblia? Tem. Então, procure a sua, é essa mesmo. Essa que está na estante há tanto tempo de férias, tira ela daí. Eu vou ler um versículo para que você possa entender o que eu vou dizer daqui a pouquinho. Diz assim o nosso querido irmão, apóstolo João, o jovenzinho dos 12 apóstolos. Ele diz assim na sua primeira epístola, é bem lá no fim da Bíblia, no capítulo 3, ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, olha o versículo 2. Agora somos, quem? Nós, filhos de Deus. E ainda, oh glória, aleluia, não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que,
quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém. Aleluia! Só por isso você, não interessa a denominação, é para ter dado um tremendo aleluia. Seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele Aleluia. é. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu ouvi aquelas vozes de honra, glória, louvor ao que venceu, ao Cordeiro de Deus. Você sabe quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou ouvindo isso e eu pude notar uma coisa. Aqui está aquela enorme roda branca, aquele círculo branco. Abaixo do círculo branco, como se fosse um 8, hein? Há outro círculo idêntico de cima no tamanho. Porém, este branco, o de baixo, tão negro, tão escuro, que ele é mais escuro do que o próprio túnel. Você já viu que a cor preta, cor negra, há uma sequência de tonalidades? Então, é um escuro 100 vezes mais escuro do que o próprio túnel, que já é escuro. É isso que eu quero chamar a atenção. Fica firme na fé em Jesus Cristo de Nazaré, para que não venhas ter que descer por esse círculo negro para o abismo. Eu fui, novamente sugado para trás daquele círculo branco. Do outro lado, era como se fosse um túnel de cristal. Eu não estou dizendo que era de cristal, era como se fosse. E uma claridade tão intensa, eu não estou exagerando em nada, estou sendo até bem modesto. A claridade tão intensa, mas tão intensa, que o sol, na hora do meio-dia, naquele momento que o sol está com todos a sua força e seu brilho, seria trevas perto da claridade daquele túnel. Aleluia. E eu fui sugado, algo me sugava e algo me empurrava. Agora eu vou te explicar. Sabe quem é que me sugava? O amor de Deus. E sabe o que me empurrava? Os anjos. Amém. Aleluia. Cheguei no topo. E no topo, você está preparado para ouvir o que eu vou dizer? Estava um jovem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele apareceu assim para mim, hein? Se aparecer para você de outra maneira, eu tenho que dizer como é que ele apareceu para mim. Cabelos abaixo dos ombros, barba não longa, uma barba muito bem cuidada, cabelo também muito bem cuidado, olhos azuis, os cabelos castanhos, de vestido longo, transpassado aqui, vestido. Na eternidade, você está preparado? Vai usar vestido. Alguém me disse que era uma túnica. Me explique, túnica e vestido não é a mesma coisa? Eu tenho que dizer o que eu vi, um vestido longo e um cinto de ouro. E ele fez assim, sorrindo, ele é tão alegre. Quando ele fez assim, eu vi as carteiras de identidade de Jesus, os sinais dos cravos. Alguém disse que não crê nisso, porque se tem médicos aqui na terra que podem fazer operações, né? Mas a Bíblia diz que vão ver os sinais, vão ver onde transpassou a lança. Então Jesus não fez nenhuma operação plástica, não. Ele tem os sinais que ele sofreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então, ele me segurou pelas mãos e disse assim: meu amigo, combatestes o bom combate, acabastes a tua carreira na terra,
agora vem aqui no paraíso do cristão aguardar o arrebatamento. Aleluia. Da minha igreja que está por dias Deus. Não é dias dentro desta máquina chamada relógio. É dias Deus. Ele muito alegre, é um luxo. Jesus tem um luxo naquele vestido, totalmente bordado a ouro e pedras preciosas. É o que você ouviu. Agora, se você não quiser isso, tem um outro lugar. Em outro lugar não tem luxo. Do lado de lá, não tem nem crianças, nem velhos. Amém. Você vai gostar agora, hein? Lá não tem reumatismo, hein? Glória a Deus. Sabe que o Senhor me segurou pelas mãos. É, mãos, porque você vai ter um corpo. E ainda não é o corpo glorificado, mas é um corpo espiritual. Era um salão totalmente acarpetado, um carpete de cor vermelha e totalmente bordado com pedras preciosas, pérolas e muito ouro. É uma riqueza que a nossa mente do lado de cá nem de leve podemos pensar. De fato, você tem uma Bíblia, veja aí o que Jesus nos fala no capítulo 14 de São João. Quer ver o que diz? Vamos dar uma olhadinha. Pegue a sua Bíblia e vamos deixar a palavra de Deus falar. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Você tem coração? Então ele está falando para ti. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai, aleluia, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, quem? Jesus, e ele foi mesmo. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, aleluia, Amém. Para que onde eu estou, estejais vós também. Infelizmente há muitas pessoas que estão pensando que Jesus vai vir e vai ficar aqui com seu reino para todo sempre. Não. Ele está dizendo que ele ia preparar, e assim que preparasse, voltaria para buscar os seus, para estar com ele. Você está preparado para subir com Jesus? Amém. Espero que sim, porque do contrário, bom, nem é bom pensar. Deixa para lá. Esse é o problema seu com Deus, não é? Mas é obrigação minha dizer: Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E entrei naquele salão, as paredes assim totalmente forrada. Eu não quero dizer que seja forrada a seda, não peguei com a mão, mas é a impressão que a gente tem, parece aquela seda assim bordada. É um luxo tremendo. Porém, eu gosto muito de música. Eu não sei tocar instrumento nenhum. E até cantar, não sei cantar. Mas eu gosto de ouvir e ver os outros cantando. Imediatamente, quando fui recebido pelo Senhor Jesus, me chamou a atenção aquele coral. Eu queria ver quem é que estava cantando. Eu só estava ouvindo. Eu volto a dizer: você, no corpo espiritual, terá consciência nítida. Nos aproximamos do outro lado desta sala, que é muito grande, e há um pórtico circular de ouro maciço. É o que vocês estão ouvindo, ouro maciço.
uma luminosidade tremenda vem deste outro salão. E quando eu cheguei junto com Jesus, nesse pórtico, eu olhei, é porque você vai ter os seus sentidos. Me chamou a atenção de onde vinha aquelas vozes e aquela quantidade enorme de instrumentos. Você fecha assim os olhos e pense em todo tipo de instrumento que você já teve o privilégio de ver aqui. Sem exagero, multiplique por 1000. Sabe que há instrumentos que eu gostaria de conseguir trazer para nós, assim, pelo menos a ideia. É uma alegria, é um gozo, mas o que mais chama atenção é aquela quantidade de harpas. Harpas, lógico, eu não medi, tá? Mas a impressão que se tem, de mais de 2,5 metros de altura. Para cada harpa, há 2 seres celestiais, 2 anjos tocando. Alguém de brincadeira, porque sempre tem pessoas que gostam de brincar com coisas santas. Não brinque com coisas santas, viu? Eu sempre digo, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo nem de leve pense em brincar. Vai pesar na balança. Se você tem contado anedotas, colocando o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Espírito Santo, por amor de Deus, não faça mais isso. E se fez, trate de dobrar os joelhos. Jesus, perdoa a minha ignorância. Pois bem, quando entrei naquele outro salão, você já olhou assim num espelho, um jogo de espelho? Que você olha assim, que ele vai. Aquele salão vai sempre. É uma extensão que não dá para a gente observar onde vai terminar. Eu sei aqui onde começou, no pórtico, quando a gente passa. Interessante, antes desse portal que eu chamo Portal da Eternidade, por que eu chamo Portal da Eternidade? Antes desse portal, eu sabia quem eu era, eu tinha sido um pastor, lembrava da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos. No que eu passei para o outro lado, era como se tivesse pegado uma esponja e limpado o que estava registrado na minha mente espiritual. Era outra coisa, era outro mundo. Daí está a beleza do paraíso. Você não lembra mais nada do que está do lado de cá. Você que é uma irmã em Cristo, tão piedosa, mas tão preocupada. Digamos que você tenha, vou ser um pouquinho exagerado, você tenha 12 filhos. 6 são filhos maravilhosos, que sempre aceitaram o seu bom conselho como uma boa cristã, procuram fazer o melhor para lhe agradar e, acima de tudo, agradar a Deus. Estas 6 pessoas crentes do lado de lá, quando eles chegarem, você vai vê-los e reconhecê-los. Quer crer? Acredite. Se não, espere para ver. Agora os outros 6, teimosos que nunca quiseram nada, talvez seja o caso seu. Para aquela mãe, para aquele pai, não quis existir. Porque então não seria céu, não seria paraíso. Já pensou uma mãe lembrando-se, o meu filho... Não. Do lado de lá, desculpa a expressão, não entra em imundície. Deduza como quiser. Se ofendeu, vá reclamar para Jesus. Não fui eu que fiz aquilo lá. Pense num lugar que demônios e o próprio diabo nem chega perto. Você gostaria de sair de lá? É aí que você vai entender o que aconteceu comigo. Quando entramos, imediatamente eu me virei para o lado direito, de onde eu ouvia a música. Aí é que eu vejo
aquelas enormes harpas, e 2 anjos em cada harpa. E alguém brincando comigo, essas brincadeiras, né? Brincadeira de mau gosto. E tem escassez de instrumento? Não tem, não. É que as harpas, as cordas são nesse sentido. Até 1986 eu não tinha estado visitando o Museu Imperial em Petrópolis. Vá um dia lá, na sala que pertencia à saudosa princesa Isabel, e você vai ver uma harpa, lógico, ela é pequena, que tem as cordas assim. Por que? Não sei. Do lado de lá tem, só que gigantesca. Os anjos desse lado estão tangendo as cordas viradas nesse sentido. E do lado de cá, tangendo. Deu para entender? Uhum. É uma alegria tremenda. Então, há como, digamos assim, degraus. E há um grupo de seres celestiais com o mesmo tipo de vestimenta de Jesus. Viu? Aquela roupa, aquele vestido branco, bordado a ouro, pedras preciosas, cinto de ouro. Só que os anjos, os cabelos são como cor de ouro, como se fosse fios de cor de ouro. Eles não têm barba. E são todos jovens, assim como 30 anos. Assim como Jesus. Eles são alegres, eles cantam. E alguém até ficou meio aborrecido quando eu disse que eles cantam e batem palma e se movimentam, né? Sabe, meu irmão e amigo, eu não era muito assim, né? Na hora do louvor, bater palma e batia mais para não perder os amigos, né? Mas depois que eu voltei, hoje eu bato palma, eu glorifico a Deus, porque do lado de lá é assim. Eu vi um lugar que não é assim, mas eu não quero ir para aquele, a não ser que você queira ir. Se quiser ir, tem um lugar que não bate palma, não louvam, mas em compensação estão sempre rangendo os dentes. Mas vamos falar sobre o paraíso, que é mais agradável, né? Estou olhando aquela multidão de seres, e é como se fossem plataformas assim, muito lindo. E eles batem palma, uns para cá e outros para lá. Deu para entender? Muito lindo aqui. E cantam. Sabe o que é que eles cantam? Honra, glória, louvor ao nome do que venceu, o nome que é sobre todo nome. E sabe qual é esse nome? Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Amém. E eles incentivam o Cordeiro de Deus. É lindo, é lindo. Eu fiquei extasiado. Se aqui na Terra, quando eu entro numa igreja, ou digamos, época de Natal, muito usado lá no Rio Grande do Sul, tem 2 cidades lá muito bonitas, não vou fazer propaganda, né? Mas coral, todo o estado se reúne lá, e as bandas, e é lindo aquilo, e eu fico aí extasiado, né? Vendo aquilo. Agora imagina só, isso que é os seres terrenos, né? Agora imagine isso na parte celestial, angelical, aquilo afinadinho, aquela multidão que não dá para dizer quantos eram, né? E eu estou aí, extasiado. Já pensou se você estivesse lá? Nem é bom pensar, né? É bom demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus me bateu assim no ombro e disse: olha para o lado de cá. E quando eu olhei assim, eu pude ver que o chão também é acarpetado. E a gente pisa assim, aquilo é alto, é fofinho de pisar. Também bordado a ouro, pedras preciosas. Não esqueça, é um luxo tremendo. Só não tem luxo no Hades, mas no paraíso tem. Amém. Muito, muito, muito luxo. Há muita gente que é contra luxo, né? Lógico, se você está gastando fortunas em luxo, não é isso. Mas os céus e o paraíso, bom, é a morada do Altíssimo, né? Não sei o que você pensa de Deus, né? Mas o meu Deus mora num local maravilhoso.
E o Filho dele veio a essa terra para te preparar, através dele, crendo nele, aceitando ele, invocando ele, para um dia ir morar do lado de lá. Quanto custa? Não custa nada. Ele já pagou o preço no alto da cruz. Amém? Amém. Não. Jesus a gente não compra pelo vil metal, viu? É por amor e por graça. Não caia nesta. Eu vou deixar uma fortuna. Não. Vai deixar uma fortuna para os vivos que... Bom, deixa para lá. Então, eu olhei para o outro lado. Uma multidão que não dava para contar. Também de vestes brancas. Não vi nenhum velhinho, nenhuma cadeira de rosa, nada, ninguém de boleta. Não vi crianças correndo para lá e para cá. Alguém disse que lá vai haver criança, vai haver creche. Esse não é o paraíso do meu Jesus. Sabe, o Espírito tem uma idade única. E a idade é a idade padrão. O apóstolo Paulo diz, até que cheguemos a quê? Varão? Perfeito. Perfeito. Aleluia. Mas eu olhei assim para aquela multidão, eu disse, quem são, Senhor? Ele disse, no meio deles é que tu deverias ficar. Todos os redimidos através dos séculos estão aí. Mas eles estão conversando, Senhor? E ele disse, lógico, todos se conhecem. Uma coisa que me intriga. O Senhor disse para o pastor João Carlos, estes são os redimidos, e esse é o lugar que você deveria ficar. Ora, se ele é um redimido, por que ele não estava lá? Ficamos na parte em que o Senhor me mostrou a grande multidão, depois de eu ter ficado maravilhado com a quantidade de seres celestiais naquele gigantesco coral. Eu gostaria que você pensasse assim numa festa, mas aquelas tremendas festas, santas festas, em que o povo, o amigo se encontra, e de um lado do salão estão ali pessoas cantando, louvando o nome que é sobre todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. Foi o que eu vi do lado de lá. É uma alegria que o vocábulo alegria não expressa realmente o que te aguarda do lado de lá. Nos aguarda do lado de lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa que me chamou muito a atenção foi que naquela multidão eu podia ver, não contei, lógico, mas assim, grupos 100, 200 ou mais, assim. Não é que haja acepção de pessoas, não se trata disso. Não dá para 1 milhão, 100 milhões de pessoas conversar tudo ao mesmo tempo. Mas é blocos conversando. Isso me chamou a atenção. Senhores, são todos jovens e estão conversando. Desculpa a expressão, um bom bate-papo. Não sei se os paulistas usam esse termo, sim, né? Aquela conversa amigável. Ele disse, aqui todos os redimidos se conhecem. E quando chega um novo, os outros apresentam. Mas como, Senhor, que funciona isso? Na dimensão espiritual, o redimido conhece o redimido. Mas bem, não é aquela história de dizer, e fulano, ninguém lembra-se. Porém, quando se encontra aquela atmosfera espiritual, olha aqui, tem uma ideia. Já leu na Bíblia, principalmente em Mateus, quando Jesus, dos 12 apóstolos, escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e sobem para a montanha, e lá Jesus é transfigurado. Aparecem 2 personagens. E note bem, eles não mostraram a carteira de identidade, dizendo, eu sou Moisés, eu sou Elias. Mas quando eles olharam, mas eles não... Nenhum dos 3 apóstolos tinham conhecido Elias, nem Moisés, nem Elias. E nem havia fotografia na época. Como é que eles conheceram? No sentido espiritual. Deram de cara e viram que era Moisés e Elias. Além disso, a conversa agradável
que os dois estavam tendo com Jesus. Lembra-se disso? Pois bem, tem uma pálida ideia do que realmente é do lado de lá. Todos conversando. E Jesus foi além, né? Ele disse, no meio dessa multidão, duas pessoas muito queridas, teus pais estão lá. Oh, glória. Isso, nunca tive dúvida que eles estavam lá, lógico. Eles estão lá, continuam lá. Não demora muito, eles vêm com o mestre. Quando o mestre vier a essa terra tirar a igreja gloriosa. Você pertence à igreja gloriosa? Eu não perguntei denominação, eu digo a igreja gloriosa, que é a pedra fundamental, é Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Pois bem, o Senhor me mostrou e nisso ele olhou em direção de lá para cá, olhando para aquele pórtico que eu chamo portal da eternidade. Ele não me disse que é o portal da eternidade, eu que chamo. Porque depois daquele pórtico, nós não nos lembramos de nada da terra, né? Preste bem atenção o que aconteceu. Ele olhou assim e disse, vais ter que voltar agora. Embora eu não me lembrava nada, digamos, de negativo, mas aquela história de dizer, vais voltar, você gostaria de voltar de um lugar onde só há gozo, alegria, satisfação? Eu creio que você não gostaria de sair dali, não é verdade? Pois bem, foi o que eu senti. E o Senhor disse, vais voltar, tem um plano na tua vida, por um período, ele não me disse quanto tempo, que vais dar o teu testemunho. Note bem, ele não disse vais dar o teu testemunho. Há muita gente por aí dando testemunho. Ele disse, vai dar o teu testemunho. E me levou de volta para aquela antessala. E na antessala, chegamos junto daquele túnel, que eu disse na primeira oportunidade, que era como se fosse de cristal. E olhando de lá para cá, note bem, quero deixar bem claro, ninguém neste exato momento que está do lado de lá está debruçado olhando para cá. Isso é perder tempo olhar para este vale de sombra e de dor que é a terra. Mas ele me mostrou, eu vou te mostrar porque tu vais voltar e muitos vão querer saber. Então, verifica bem o que eu vou te mostrar. Sabe o que ele me mostrou? Olhando de lá, porque Jesus está te vendo agora. Não somente te vendo, como ele sabe o que estás pensando e o que estás arrazoando, se é que tu tem coração, arrazoando no coração. Mas existe isso, existe. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 2 de Marcos, quando ele curou o paralítico. Primeiro ele disse, perdoado estão os teus pecados. E os doutores em teologia, grandes entendidos em teologia, fariseus, saduceus, começaram a criticar. Eles sabiam o poder de Jesus, eles não criticaram Jesus aqui, na mente. Ele diz assim, por que arrazoais, isto é, aqui no coração? Então, eu sempre digo, coração e mente e lábios tem que ter uma sintonia. Que você não adianta falar uma coisa, pensar outra e arrazoar outra. Jesus está vendo. Está vendo mesmo o que você está pensando agora. Cuidado, hein? E não somente vendo, está sendo registrado. Depois eu vou contar como é que eu sei disso. Ele me mostrou. Não. Ele disse, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrou esse corpo. Esse corpo aqui já foi cadáver por 30 minutos, mas foi. Estava com a cabeça pendida para o lado, sem vida. Aquelas 30 senhoras teimosamente continuavam insistindo. E não sei o que você vai achar, também pouco me interessa. Aquelas 30 senhoras de 4 denominações estavam orando constantemente em línguas estranhas. Que horror, o diabo não gosta disso, você sabia?
O diabo tem horror que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. O diabo não gosta que você fale no poder do Espírito Santo. Ele tem razão. Ele quer que a igreja seja ignorante. Quer ser ignorante? Continua, lógico. Mas a Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aquelas senhoras de 4 denominações, 30 senhoras cheias do Espírito, oravam em línguas. Não se escandalize, foi assim, eu tenho que contar como foi. Sem uma saber da outra o que estava orando, e nenhuma tinha dom de interpretação daquele grupo das 30, a não ser aquela médica que agora estava lá no quarto, onde o meu corpo estava inerte, junto com outro médico, e um grupo de pessoas que começaram a chegar, porque o telefone começou a funcionar, né? O pastor João morreu e tal, começaram a chegar pessoas. E todos num clamor tremendo. Você pense se você estivesse do lado de lá, e Jesus te desse uma oportunidade, como deu para mim, olha lá. Ele me deu um gozo profundo de ver o amor e o carinho que naquele momento eles estavam externando. Tá? Você viu? Olha o que eles estão dizendo. Interessante que muitas vezes, embora eu me considerava um pastor renovado, mas às vezes quando passava assim na frente de uma igreja, um pouquinho barulhenta, né? Muito aleluia, muito falar em línguas, eu ficava preocupado. Bobagem minha, não tem nada que me preocupar, cada um cuida de si, né? Mas eu ficava preocupado, sabe o quê? Jesus, tem misericórdia, esse barulho, como é que deve chegar aí? Olha, meu irmão e minha irmã e meu amigo, chega numa sonoridade tremenda. Que coisa. É uma coisa que, com a nossa mente terrena, nem de leve nós podemos pensar o que realmente, nesse exato momento, está acontecendo lá de lá. Enquanto eu estou falando e você está pensando positivamente, eu negativamente. Você tem direito de agir como quiser. Agora não esqueça, mais cedo ou mais tarde você vai passar por onde eu passei. Meu amigo, o Senhor disse, olha lá. E eu olhei. O clamor como sobe aqui. E eu podia ouvir distintamente, Senhor, nós cremos na Tua palavra. E na Tua palavra, a Bíblia, escrito está, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Nós cremos que Tu estás aqui. E cremos que a Bíblia é a Tua palavra. Mas agora, estás nos ouvindo? Manda o pastor João Carlos, cheio de vida e saúde, de volta. Que coisa. Agora você vai rir. Eu disse, mas senhor, me deixa aqui. Por quê? Daquele pórtico da eternidade, de glória, do lado de cá a gente lembra-se. A terra e tal. Naquele momento comecei a me lembrar uma série de coisas e eu disse, me deixa ficar aqui. Ele disse, não. Hoje, não sei porquê, não perguntei. Hoje estou mandando 17. Dos 17, agora, em dezembro, eu estava pregando em Brasília, conheci uma senhora que morreu na cidade de Recife. Meu coração esteve apenas 30 minutos de férias, parado. Mas aquela senhora, você que está achando que 30 minutos é demais, pense bem, ela esteve exatamente 6 horas, é muita coisa, né? No necrotério, quando repentinamente Jesus está na hora de voltar. Agora, imagina só, há quantos dias eu estou falando, quantos programas? Apenas 30 minutos. Pense bem, esta senhora em Brasília, crente em Jesus, ficou 6 horas. Não dá nem para imaginar, né? Foram momentos gloriosos. Eu fiquei uma tarde inteira, eu e a minha esposa e um grupo de pastores, ouvindo o que aquela senhora estava contando. Se ela tivesse escutado o meu testemunho, eu ia dizer, ela copiou, pelo menos a entrada no túnel, tudo aquilo é mais idêntico. E uma coisa, hein?
Uma senhora que não sabe ler, não sabe escrever, bem simplesinha. Mas, quando ela passou por lá de lá, Jesus colocou na sua mente espiritual textos bíblicos que ela cita com uma clareza. É coisa assim, é uma delícia, sabe? Ouvi-la dar o seu glorioso testemunho. Amém. Depois ficamos assim orando um bom tempo. E eu prometi agora no mês que vem, ó, eu vou retornar, quero ver se tiro uma fotografia com ela e gravar, porque eu já não esperava. Foi um encontro assim marcado pelo Senhor. Convidaram para almoçar numa casa e convidaram aquela senhora. E os donos da casa sabiam, né? Mas nós não sabíamos. Foi um encontro glorioso. Pois bem, o Senhor disse assim: agora você vai voltar, mas antes eu vou te mostrar algumas coisas. A parede, sim, daquela antessala, o Senhor simplesmente, ele estala os dedos assim, e fica como se fosse um gigantesco telão. E começou a passar toda a minha vida. É o que você está ouvindo. Ele disse: está registrado a vida de todo ser humano. E veio passando, passando. E em dado momento, quando eu tinha mais ou menos a idade de 6, 7 anos, eu fiz uma travessura que não devia ter feito como criança. Não é nada de imoral, não. Muitas pessoas, quando dizem assim, travessura, já pensam em imoralidade. Não. Criança muito pobre, fui visitar um filho de uma amiga de minha mãe, uma família muito rica, e o menino tinha muitos brinquedos. E eram tantos brinquedos que ele disse: pode brincar. E eu ficava olhando. Era demais para mim, eu que tinha brinquedo de latinhas de folha vazia, que eu imaginava que era um carrinho, né? Porque meu pai era muito pobre, minha mãe muito pobre. Mas quem dera que todo ser humano fosse pobre como meu pai e minha mãe, mas ricos. Amém. Da graça lá de cima. E souberam fazer de mim um homem de valor. Glória a Deus. Amém. Nasci numa classe pequena e eles me levaram até a faculdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Tinha tantas caixinhas de espoletas, aquelas caixinhas de colocar nas pistolinhas. Para que eu precisava de uma coisa daquela? Eu não tinha pistolinha. Aqueles revólver, colocar pá. E eu tinha tanta ali, peguei uma e coloquei no bolsinho da camisa. Todo mundo estava vendo. Coisa de criança, menino de 6, 7 anos. Só que eu tinha uma mãe, que todas as mães tinham que ser assim. Cheguei em casa, ela viu, disse: ô menino, com que dinheiro você comprou isso? Eu não comprei, porque uma coisa que eu aprendi era não mentir nunca. Porque se eu mentisse, ela viesse descobrir, a punição era dupla. Então eu já falava a verdade. Não, tinha tanto na casa do William. Mas meu filho, você pegou sem pedir? Tinha tanto. De fato, devia ter mais de 100 daquelas caixinhas. Uma mais, uma menos. Elas, qual foi a mão? Esta. Ela me deu 25 chineladas na mão. Jamais vou esquecer o que ela disse: hoje, mamãe te pune, para amanhã depois as autoridades constituídas não se ver obrigada a te punir severamente. E vai dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus, porque o que você fez é roubo, é pecado. Isso aí para mim era fim de mundo. E o pior, sabe o que foi? 2 dias depois, fomos à cidade, agora para o interior, devolver a caixinha e pedir perdão. Bom, você vai dizer: que história, o que tem que ver? Preste atenção, uma coisa de criança, né? Até isso, Jesus. Vinha passando a minha vida, desde o dia que eu fui à frente, com 3 anos, junto com meus pais. Lindo de ver aquilo assim. De repente, veio na sequência, e eu deduzi: lá vem o que eu fiz que não devia fazer. Só que estava apagado, mas dava para notar que alguma coisa fora registrada. Como se você tivesse feito um desenho num quadro negro e depois rapidamente apagasse.
Dá para ter uma ideia? Quando você era criança, nunca mexeu no quadro negro no colégio, e alguém gritava, aí vem a professora, né? Pois bem, eu disse para Jesus assim, Senhor, o que está registrado ali? Sabe o que ele disse? Não sei. Como não sabe? Quando eu perdoo, eu esqueço. Aleluia. Então dá glória a Deus, meu irmão. Se você fez alguma coisa errada, eu era uma criança. Mas quando eu dobrei os joelhos, Senhor, me perdoa, foi apagado. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei que Jesus mostrou para mim, olhando naquele túnel de cristal, como se fosse um túnel de cristal, para cá. Eu quero deixar bem claro, as pessoas que estão lá não estão vendo aquilo, viu? É que eu ia voltar e ele me mostrou para poder contar para as pessoas. Entre a sequência de coisas que o Senhor me mostrou, note bem, 1986. Dizer hoje não tem o efeito que causou naquela época. Em 86, mês de maio, eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa. O problema meu deu em agosto, mas em maio. E estivemos em Berlim. Eu não ia a Berlim, mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar 4 horas. Um voo que levaria depois para Copenhague, na Dinamarca. Então tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de ver aquele famoso muro que separava as duas Alemanhas. A Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não discuto pontos de vista políticos. Eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos. Mas o Senhor me mostrou, ele disse, sabes o que é isso aqui? É, naquele grande telão. Eu estive lá, senhora. Este muro, olha o que o meu pai vai fazer. Ele estalou os dedos e o muro ruiu. Eu disse, o que significa isso? Preste bem atenção ao que eu vou dizer. Muita gente me criticou, num bom sentido, quando eu contei isso em 86. Um amigo meu, um pastor, amigo mesmo, num bom sentido, ele disse, mas pastor João, você tem razão, isso é humanamente impossível. Lógico, é humanamente impossível, mas para Deus, tudo é possível. É verdade. E o Senhor fechou a mão assim e disse, aquele regime, durante 70 anos, tem dito que meu pai não existe. Paciência de meu pai está esgotando. Quando o muro cair, dará início à contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Então já estamos avançados, né? Já faz bom tempo que aquele muro caiu. Não se discute princípios políticos. Ele não disse partido ABC, ele não tocou nisso. Só tocou, foi os princípios ateístas, né? Que Deus não existe. A paciência de Deus esgotou. Vai derrubar aquilo, os exércitos voltarão para suas bases. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, isso, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Esta, em 86 eu disse, o Senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores, vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? Para a Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o Senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas.
São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital lá, capital B, capital C. Quando essas 3 denominações religiosas fizeram a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outra. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que a paz e segurança, você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte: quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim, os teus colegas. É o que você ouviu. Mas quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele dizia assim, os nossos colegas. Talvez você não vai crer, pouco está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim, os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar. O quê? Eles dizem, lógico, de fato, é alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse, hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação, e ainda ele disse assim, a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, imagina só. Bom, uma coisa que o Senhor me mostrou é o seguinte, florestas, deserto, a Sibéria, todos cantos e recantos, grupos de pessoas escondidas em cavernas, em grutas, em meio da floresta, no deserto, orando. Ele disse, eu já tenho os meus nos 4 cantos da terra. Amém. Oh glória, aleluia. Eu disse isso em 86, foi muito criticado. Outra coisa, você é mulher que está me ouvindo? Preste atenção. Jesus disse assim, a minha igreja tem crescido e prosperado porque 70% da minha igreja é composta de mulheres que oram e jejuam. Você que é pastor, preste atenção de agora em diante, quando você convoca uma reunião de oração, você vai ver, só aparece 30% de homens. Pois bem, interessante que ele disse assim, você vai voltar, eu vou voltar. Eu me aproximei daquele túnel. Ele disse, sozinho não. Um anjo vai te levar. Aí o Senhor falou, e do meio daqueles anjos, por trás daqueles que estavam cantando, veio aquele tremendo personagem. Ninguém está medindo o tamanho, mas ele devia ter mais de 2 metros de altura, bem proporcional, ombros largos, cinto de ouro, espada do lado esquerdo. Ele veio marchando, seus cabelos dourados abaixo dos ombros, veio marchando. Quando chegou a uma certa distância de Jesus, ele fez 3 vezes assim, veio novamente. Até quando chegou bem perto, ele sacou da espada e fez o que qualquer oficial, você é oficial das Forças Armadas? Ou da polícia? Você já fez isso na frente do seu oficial superior? Traz a espada aqui, leva lá. Ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido. E Jesus falava com ele. Eu estava a uma certa distância, não dava para entender o que Jesus estava falando com ele. Era interessante ver que o anjo só fazia assim. Quando o anjo fazia assim, aqueles cabelos dourados, parece que eram de ouro, assim, que escorriam pelos ombros, né? E o Senhor deu um recado para ele, depois sempre em posição de sentido e a espada lá, né? Aí ele trouxe a espada aqui,
3 vezes, colocou a espada na bainha, e ele não virou de costas. Ele saiu olhando para Jesus, marchando nesse sentido. Até uma certa distância, ele fez 3 vezes assim. Marchando de costa. De costa, ele não virou as costas para Jesus. Assim como fazem os soldados quando vão colocar flores num túmulo, principalmente do famoso soldado desconhecido, né? Uhum. É que eles fazem assim, depois saem marchando Para trás. E interessante, nesse momento, o anjo aproximou-se de mim. Não sei como é que você vai entender, mas para ser mais claro, os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não entendem, é o que você ouviu, o amor de Deus por nós. Aquilo tudo que Jesus disse para ele, que eu não, no momento eu não soube, fiquei sabendo depois, eu podia entender por que esse amor por ele, e as instruções que Jesus havia dado. Antes de sairmos, o Senhor ainda me disse uma série de coisas. Todos os países por onde eu tenho andado, por antecipação, ele me disse. E outra coisa, não te preocupes com o que vais comer ou vestir no dia de amanhã, porque eu colocarei, eu, o Senhor, ai de ti se pedires alguma coisa, só pede a mim, eu colocarei no coração da pessoa certa aquilo que tu vais posteriormente precisar. É o que tem acontecido. Eu recebo um convite para ir em certo lugar e tal, fico quieto. Eu não digo, eu não tenho dinheiro para passagem, eu não sou bobo. É o que você ouviu, eu não sou bobo não. Ele disse que não era para pedir, não peço não. E nem estou pedindo agora, só estou te dando uma ideia clara o que é viver pela fé na carteira de Jesus, não na carteira dos outros. Diz ele assim: estás preocupado porque vais voltar? Não, senhor, eu queria ficar aqui. E ele disse: você tem um determinado número de vezes para dar o seu testemunho. Quando completar esse número de vezes, eu te tomarei. Eu não sei quantas vezes. Por isso, quando alguém diz assim: pastor, só pode dar o testemunho de quantas vezes? Não é que eu sou bonzinho, não, eu sou esperto. Eu quero contar quantas vezes, né? Para completar a obra. Vai acreditando lá. Eu vou contar com exatidão algo que eu não gostaria de contar. Sabe por quê? Durante 7 meses depois do lado de cá, de madrugada eu levantava chorando. É o que você ouviu, chorando, de pensar a coisa terrível que eu vi nas orlas do terrível abismo, onde multidões mais numerosas, se você quer acreditar, acredite, se não, o problema é seu. Multidões numerosas na orla do profundo abismo, rangendo os dentes, grunhindo, gemendo, gritando. Eu espero que você... Não estou lhe assustando, não. Só estou dizendo, Jesus Cristo é a solução. Amém? Que Deus ricamente te abençoe. A Bíblia está aí? É, a Bíblia do lado. Sempre a Bíblia do lado. O livro dos livros. Amém? A palavra do Deus vivo. Olha lá, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Amém? Amém. Não confunda as coisas. Meus amigos, ontem, entre a série de coisas que eu falei que o anjo recebera a ordem de me trazer. Você vai rir agora? O anjo chegou perto de mim assim, com aquela fisionomia, primeiro, uma fisionomia preocupada. No momento eu não podia entender, hoje eu posso entender.
os seres celestiais positivos, eu vou chamar assim, isto é, aqueles que trabalham com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não são maus, nem podem ser, estão sempre ao lado do Santo, Santo, Santo. Eles não gostam de passar por aquele local onde o ser celestial tinha recebido ordem de Jesus. E eles são obedientes, eles não sabem dizer não. Por quê? Porque no local onde eu passei estão muitos ex-anjos caídos, ex-colegas deles, na época quando o diabo não era diabo. É o que você ouviu. O diabo era um anjo de luz, correto, trabalhava direitinho. Mas depois fez coisas indignas, como muita gente que hoje está pregando o evangelho e amanhã faz coisa que não devia fazer, hein? Não faça isso, por favor. Fique firmado na rocha. E o ser celestial chegou perto de mim e me segurou nas mãos. É o que você ouviu. Eu tinha um corpo distinto e consciência nítida. Aí é para rir mesmo. Ele colocou as minhas mãos no cinto dele, aquele grudou. Mesmo que eu quisesse tirar, não saía. Mesmo sabendo que as minhas mãos estavam presas no cinto, grudadas, como um imã, e olha lá a dedicação, a responsabilidade. Ele examinou para ver se tudo estava bem. Sem dizer nada, viemos para a antessala, chegamos junto daquele túnel de cristal. Ele examinou novamente as mãos, não dizia nada. No rosto assim, estava estampada aquela preocupação, aquela responsabilidade. Começamos a descer o túnel. Quando chegamos do outro lado, no tal ponto branco que eu disse no primeiro programa, novamente ele examinou as mãos, sacou da espada e segurou firme no punho e atravessou aquele círculo branco. Quando aquela espada atravessou o círculo branco, era como se fosse, é uma comparação que eu estou dando, uma gigantesca tocha de raio laser. E o ruído, digamos, você já teve o privilégio de ver uma esquadrilha de aviões a jato de combate, quando quebram a barreira do som, aquele estampido, mais ou menos aquilo assim, aquele ruído. E começamos a retornar. Meus amigos, o que eu não vi daqui para lá, que ele não permitiu que eu visse, agora de lá para cá, eu estava vendo. As orlas, eu não vi o fundo do abismo. Lá no fundo é que é o inferno. Eu não vi o inferno. Eu vi as orlas do profundo abismo. Multidões e multidões. São mais numerosos do que os que estão no paraíso. Aqui é o Hades. Você já leu na Bíblia? O rico e o Lázaro, muitos dizem a parábola. Não é parábola, não. Aqui não é parábola, não. Jesus está falando um fato. Só que no momento, Jesus está falando para judeus, para os israelitas entenderem, ele chama o paraíso do cristão de seio de Abraão. Então diz assim, Lázaro foi levado pelos anjos, não porque era pobre, é porque era digno e honrado. E o rico não foi para o Hades porque era rico, não, é porque era mesquinho. É isto. Você é rico, dá glória a Deus por ser rico, mas lembre-se dos outros. Não brinque, por amor de Deus, não brinque com coisas sérias. Não vá se incomodar, eu estou sendo sincero. Eu te amo porque Jesus também te ama. Mas foi assim tão difícil ver aquilo, viu? Aquela multidão, aos gritos, gemidos. E, enquanto do lado de lá, no paraíso, as pessoas estão com aquelas vestes resplandecentes, bordadas a ouro,
sandálias de ouro. No Hades, onde estão aqueles que brincaram com as coisas santas, eu não estou brincando com você, nem quero te assustar, não sou aqui nenhum pastor chamado para assustar ninguém. Você tem uma mente, um coração, escolha o que quiser, né? Eu vi aquela multidão assim e eles gritavam: estamos irremediavelmente perdidos, porque negamos e blasfemamos contra o sangue do inocente, que é Jesus. E eles olhavam lá do fundo, lá para cima, a roupa deles em frangalhos, em pedaços, alguns faltando cabelo, a fisionomia assim parece que... Você já viu assim em algum filme uma pessoa que, digamos, num acidente, caiaço sulfúrico, faltando pedaços? Sim. É mais ou menos aquilo assim, uma ideia, uma pálida ideia, hein? Eles olhando para o alto, eu estava atravessando por cima, eles estavam nos vendo. Eu olhei para trás para ver o que eles estavam olhando e por que gritavam pedindo clemência. Olhando para trás e para o alto, é que eu pude entender aquilo que Jesus diz, que o rico, mesquinho, não porque fosse rico, porque era mesquinho, abriu os olhos quando estava no inferno, no Hades, leva o seu olhar para o alto e dá de cara com Abraão e Lázaro no seu seio. E a Bíblia diz que Jesus disse, eu creio, e o rico disse: Senhor, manda, Senhor Abraão, né? Manda, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me coloque na minha língua. Aquela água não é H2O, não. É água da vida. Eu não vi fogo, não. Quem dera que fosse fogo, quem dera que a parte espiritual fosse queimada, pronto, acabou. Mas vai arder. É o fogo da consciência. Eu disse que crente e incrédulo, cristão e não cristão, pessoas que louvam a Deus e pessoas que zombam de Deus. Você tem feito isso? Então dobre o seu joelho agora e diga: se esse homem está falando a verdade, ó Deus Todo-Poderoso, me perdoa o festival de besteira que eu tenho feito falando mal da divindade. Não faça isso, não brinque com essas coisas. Está dado o recado? Não vai ficar incomodado que eu falei assim, é para o bem da sua alma, ok? Ah, coitados. Eles olhavam e diziam: misericórdia, tira-nos daqui. Eles têm consciência nítida. E o pior, sabe o que é? Eles olham, eles veem do outro lado. Porque quem está no paraíso está numa parte clara. Não enxerga quem está no escuro. Quem está no escuro enxerga quem está no claro. Não é verdade? É verdade. Você está num banquete, enorme janela. Hein? Quem está lá na rua de noite enxerga você. Agora você não enxerga quem está na rua. Assim funciona o lado de lá. Sabe o que eles veem? Os amigos que muitas vezes convidaram para ter um vocabulário melhor, não dizer blasfêmia, não brincar com as coisas santas. E eles criticavam. Eles agora estão vendo aqueles: mas onde se viu? Olha aí, então. Quantas vezes você fez isso? Cuidado, hein? Cuidado. Não quero te assustar, quero te alertar. Os gaúchos dizem: quem avisa, amigo é. Eu sou seu amigo, mas Jesus é o melhor amigo. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora mesmo, aí na sua casa. Se você dobrar os joelhos, Jesus entra no teu coração. Oh glória, aleluia. E te liberta. Basta dizer: Senhor, entre em mim.
eu tenho sido negligente, ele entra mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus passamos por aquilo ali. E chegamos naquele quarto. Esse corpo estava frio, gelado, sem vida. Já haviam passado um telegrama para minha esposa em Porto Alegre. Lógico que não disseram que eu morri. Disseram que eu não estava passando muito bem, que ela fosse no primeiro avião. Ela chegou às 2 horas da madrugada e eu já estava aí no aeroporto esperando por ela, né? Aí é que ela foi saber tudo o que houve. Mas quando chegamos naquele quarto, estavam os 2 médicos, o casal, que tão gentilmente estavam me hospedando, aquele jovem, mais aquela senhora, e mais uma semi-multidão de curiosos, amigos, que começaram a chegar. Mas uma coisa, hein? As 30 teimosas, eu sempre quando encontro aquelas irmãs, vocês são culpadas de eu ter voltado. Elas dão glória a Deus. Não sei o que você vai pensar, não é nada agradável ter voltado para esse mundo. Pode ficar certo. Mas assim que eu cheguei naquele quarto, as minhas mãos soltaram o cinto do ser celestial. E ele olhou assim para mim, não era mais aquele semblante de preocupado, porque já tinha passado pelo Hades e estava agora no final do seu compromisso. Missão cumprida. Colocou a espada no lugar e sorriu. Se eu tenho que voltar, eu vou voltar para o corpo. Se eu sair para cima, é por cima que eu vou entrar. E como a parte espiritual flutua, eu vim assim, quase que por cima das pessoas que estavam em volta, nem por cima. É interessante, você passa assim, é outra dimensão, não tem como explicar, só quando você passar por lá você vai ver. E o anjo junto. E eu me aproximei desse corpo. Foi quando o anjo, rindo, ele disse assim: não faças isto. Olha como eles entendem de medicina, hein? Não entres neste corpo. Foi ele que me deu o horário. Diz assim: há 30 minutos o teu coração está parado, o teu cérebro, a tua mente não recebe oxigênio. Se entrares, vais vegetar, e tu não voltaste para ter uma vida vegetativa. Tu vai ter uma vida mais atuante. E cá para nós, eu nunca mais tirei férias, hein? E não estou me queixando, não. Porque se eu puder, eu arrancarei das garras do diabo todas as almas. Amém. Oh, glória, aleluia. Você quer fazer parte disso? Se juntar, eu não estou dizendo para sair da tua denominação, não. É mudar de vida. Mente, faz outras coisas, deixa disso. Sirva a Jesus Cristo. De alma, corpo e espírito. Amém? Amém. Com bastante emoção. O diabo que não gosta de emoção, ele quer lá para as festas dele. Não. A verdadeira emoção é ter Cristo no coração. Amém? Amém. Bom, já que o anjo disse, peraí, não pode entrar assim. Eu fiquei olhando para ele, ele rindo. Disse: foi isso que o teu Salvador e Senhor e meu Rei, diz ele, me ordenou quando ele estava falando comigo. Quando eu disse para você que ele estava com a espada assim, só fazia isso, né? Sim. Ele mandou que eu cuidasse do teu corpo, para não ter nenhum vestígio de enfermidade. Tirou a espada, as pessoas estão em volta, é outra dimensão. Não dá com essa mente entender. As pessoas estão em volta, orando, aquelas 30 teimosas lá, né? Também orando. Levanta a espada, agora você vai rir. Dá uns médicos ali, ele dá uma tremenda batida neste ombro que já foi cadáver, e o corpo sacode, e as pessoas em volta, oh glória a Deus, aleluia e tal, mas todo...
Não sei porquê, todo ser humano parece que tem uma reação assim, né? Sabe lá, a reação que você ia ter. O anjo começou a rir, eles são muito alegres. Levantou a espada novamente e bateu nesse ombro, e o corpo estremeceu. E levantou novamente e me bateu na cabeça. Eu não sou louco, não. Não sou louco. Se você pensou isso, não sou, não. A cabeça estremeceu. Colocou a espada no lugar e disse: pode entrar. Os médicos nunca encontrarão nada, pois eu bati no teu corpo para não ter nenhum coágulo. Todo o teu organismo tem que estar em perfeito estado. Note bem, eu quando viajava muito, eu sempre me queixava do coitado do fígado, do estômago. Hoje eu como de tudo, viajo pelos 4 cantos da terra, não tenho problema nenhum. Eles podem entrar. Amém. Sabe para onde que a gente entra? Pelo nariz. Mas o que é isso? Sopro. Veja em Gênesis. Deus soprou nas narinas de Adão. Por aqui eu entrei. Você tem um freezer, já viu um freezer? Você já entrou dentro de um freezer? Quando eu entrei dentro desse corpo, era gelado, escuro, gelado. Eu ouvi a voz do Espírito Santo: abre as janelas. Sabe o que é as janelas? A Bíblia diz que os olhos são as janelas. E o Senhor mandou que eu abrisse. Quando eu abri, meus irmãos e amigos, aqueles irmãos agora não eram só 4 denominações, tinham curiosos de outros. Pulavam, saltavam, davam glória a Deus, todo mundo queria me abraçar. Olha, quase que me fizeram voltar, sabe, com tanto abraço. E desde então, nunca mais parei de pregar. E sabe qual é a minha pressão? Tenho 63 anos. 12/8. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido telespectador, meu irmão em Cristo, meu amigo, nós não temos tempo de brincar de ser crentes. Nós não temos tempo de ficar dando espaço para o diabo, para ficar sentindo isso, aquilo. Nós temos que pedir a Deus que Ele tire de nós tudo aquilo que impede que nós estejamos na plena forma, tanto física, psicológica e espiritualmente, para saquearmos o inferno. Você pode ser um mensageiro. E se hoje você quiser receber essa unção, quando o pastor João Carlos estiver orando aqui, Deus trouxe uma unção especial para ele depois que ele voltou. Ele vai ministrar, e eu tenho certeza que essas televisões vão ser instrumentos para você ser batizado pelo Espírito Santo, receber dons espirituais e se tornar uma testemunha viva desse Cristo que é o Salvador e que está para voltar em breve. Eu creio em tudo que a Bíblia diz, e até na capa da Bíblia eu creio. Mas não sou louco, não. Eu creio. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você agora faz assim com a mão. Senhor, abençoa essa mão. Coloca em cima do teu coração. Faz assim com a outra. Coloca na tua testa. Jesus, nesse momento, toma conta deste coração e desta mente. Se é pastor, não importa a denominação. Se é um sacerdote da Igreja Católica, também enche ele com o poder do Espírito. Eu estou desejando o melhor para todos os pastores, todos os colegas, todos os sacerdotes. Um banho de amor em todos os corações. Um banho da virtude, da verdade. Amém. Que todos se amem. Que se amem mesmo. Amém. E todo espírito contrário seja amarrado e levado para as profundezas do abismo. Amém, Jesus. E declaro você livre, Aleluia. redimido pelo sangue de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Oh, glória a Deus. Pastor João Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui.